Olá, eu sou Leandro Alves, eu sou ator, professor e fotógrafo. E hoje eu vou compartilhar um pouco sobre o meu processo de pesquisa e criação com cianotipia. Esta ação ela é financiada pelo Fundo Estadual de Cultura através do edital Arte Salva, Premiação Pessoa Física. A cianotipia é um processo alternativo de produção de imagens, Surgiu no século XIX. Ela é considerada um método alternativo pelo seu caráter artesanal em todo o processo de produção. E ela surgiu então com a pesquisa da botânica Anna Atkins e do astrônomo John Herschel aí no século XIX. E desperta grande interesse dos artistas atualmente pelo azul do produto final, que a gente chama de azul da Prússia, que é uma tonalidade bem específica desse processo. O processo de criação da cianotipia ele acontece basicamente através da preparação de uma superfície com dois químicos que são sensíveis à luz ultravioleta, como por exemplo o sol, em contato direto com uma matriz translúcida para impressão de imagem fotográfica. Esses químicos são facilmente encontrados em lojas especializadas. Neste vídeo eu vou abordar o processo de produção e impressão de imagens fotográficas através da cianotipia e vou também falar um pouco sobre alguns elementos artísticos que podem contribuir com a criação de narrativas visuais contemporâneas. Então, vamos aos materiais. Depois de realizadas as fotografias, vamos trabalhar nesse material para criar os nossos negativos digitais. Para isso, a gente vai colocar a nossa imagem em preto e branco, priorizando sempre o contraste entre tons claros e escuros, e em seguida inverter o padrão de cor, deixando a imagem em negativo. Agora a foto já está pronta para ser impressa em transparência, mas é importante verificar qual é o tipo de transparência que você tem em mãos, é jato de tinta ou a laser, e verificar se ela é compatível com a impressora que você tem em casa. Feito isso, basta imprimir esse negativo e nós temos agora já o nosso primeiro elemento para a criação de cianotipias. Nesta etapa, nós temos dois elementos importantes para pensarmos a narrativa que estamos criando. A escolha do suporte e a pincelada. A escolha do suporte ela é um elemento muito importante para a gente pensar como a fotografia que a gente produziu pode dialogar com essa superfície selecionada e a partir desse encontro a gente criar uma nova narrativa. Nesse experimento, nós vamos utilizar basicamente jornal, filtro de café e papel pardo. O outro elemento também muito importante é a pincelada. O químico ele pode ser espalhado de diferentes formas no papel, uniforme, com pincéis alternativos, ou mesmo derramando o químico sobre o papel. Neste momento, a gente vai delimitar qual é a área que será impressa.
Então, em um ambiente com pouca luz, nós vamos colocar 2 partes iguais do químico, misturar em um recipiente e espalhar sobre o papel. Então, depois de preparar o nosso material, o nosso suporte e deixar ele secar, bem sequinho, nós vamos então para o momento da exposição. Nesse momento, nós vamos colocar o suporte em contato direto então com o nosso negativo digital, pressionado entre 2 chapas de vidro e deixar ele exposto à luz solar. O tempo de exposição vai depender de acordo com as condições climáticas e com o tipo de material que a gente está utilizando como suporte. Para saber qual é o momento então de parar, de interromper a nossa exposição, a gente vai observar a coloração do trabalho. Quando nós alcançarmos uma coloração acinzentada, é hora da gente mudar então de etapa. Depois do período de exposição, vamos lavar o suporte com agitação constante e suave. Dependendo do tipo de material utilizado, a agitação deve ser bem cautelosa para que o papel não rasgue nesse processo. A lavagem também é um processo criativo. Quanto maior o período de lavagem, menos contraste a imagem terá. Acredito que o tempo mínimo nessa etapa seja entre 3 a 5 minutos. Depois de lavada, a imagem deve secar e está pronta para ser digitalizada e compartilhada. Muitos artistas visuais vêm experimentando a cianotipia de diferentes formas em seus trabalhos, com técnicas diferentes, com suportes diferentes, materiais. E eu descobri a cianotipia em 2019, quando eu li um artigo sobre a história da fotografia, e eu me encantei pela infinidade de possibilidades de criação que esse método nos permite. A cianotipia ela entrou no meu trabalho como uma forma também de repensar a produção em série de fotografias, com a difusão de plataformas e serviços digitais. Eu acho que esse processo artesanal e um processo mais longo nos permite olhar para a fotografia de uma forma diferente. Gente, esse foi então um pouco do meu processo de criação e pesquisa com a cianotipia. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição então para a gente bater um papo aqui nos comentários deste vídeo. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.